Física avançada. Dualidade onda-partícula. Ondas de matéria. O que exatamente é a luz? Atualmente, os cientistas precisam de dois modelos para explicar a luz e outras formas de radiação eletromagnética: ondas e partículas. Modelamos emissões de rádio por ondas porque elas claramente demonstram características de onda, como interferência. Mas a radiação gama apresenta poucas características de onda. Fótons gama isolados podem ser detectados com um contador Geiger. Às vezes, são necessários ambos os modelos. Por exemplo, fótons isolados de luz passando por um par de fendas eventualmente produzirão um padrão de interferência característico. Mas qual é o percurso de cada fóton isolado? É grande a probabilidade de um único fóton atingir uma dessas linhas claras. Para realmente calcular o formato desse padrão de probabilidade, devemos usar o comprimento de onda da radiação. Alguns cientistas gostam de considerar a onda uma propriedade da partícula do fóton, útil para determinar seu percurso provável. É estranho que o modelo, a partícula, de alguma forma depende de outro, a onda, para explicar o comportamento da radiação. Tão estranho que um aluno de pós-graduação apresentou uma hipótese ousada. Louis de Broglie sugeriu que partículas reais, um grão de poeira ou uma maçã, podem se comportar como ondas. As implicações da ideia de Broglie parecem ridículas. Pense no dia em que Casey, o grande jogador de beisebol, rebateu para fora. Mas será que Casey rebateu mesmo para fora? Ou foi de Broglie? Partículas reais, mesmo quando muito pequenas, às vezes colidem. Se o bastão e a bola forem semelhantes a partículas, serão capazes de se ligar. Mas ondas podem passar diretamente uma pela outra. Se a bola e o bastão forem semelhantes a ondas, também poderão ser capazes de passar diretamente um pelo outro. Mas então foi realmente uma falha de Casey? Bem, de Broglie desenvolveu uma equação que ligou o comprimento de onda de uma partícula à sua massa e à velocidade. Esse comprimento de onda de Broglie pode ser usado para determinar se o comportamento de um objeto será similar ao de uma partícula ou similar ao de uma onda. Vamos examinar as implicações. Considere o bastão um obstáculo e a bola uma onda que se aproxima. Experiências com ondas mostram que se o comprimento de onda for muito maior que o obstáculo, as ondas são difratadas facilmente ao seu redor. Nossa bola de onda se deflete ao redor do bastão e continua sem alteração. Mas, se o comprimento de onda for muito menor que o obstáculo, ocorre menos difração e aparece uma região de sombra atrás do obstáculo. Nossa bola de onda não consegue defletir ao redor do bastão. Então, o comprimento de onda de Broglie é o de uma bola grande ou pequena.
pequeno. Tão pequeno que a bola não pode sofrer difração ao redor do bastão se estiver dirigida diretamente para ele. Os dois colidem exatamente como seria de esperar. Ou, pelo menos, deveriam colidir, se Case estiver com o bastão no lugar certo. Para aumentar o comprimento de onda, devemos reduzir a massa ou reduzir a velocidade. Que tipo de partícula poderia ter um comprimento de onda de de Broglie suficientemente grande para que sejam observados efeitos de onda como difração e interferência? Vamos considerar uma das menores partículas, um elétron. Quanto poderia ser seu comprimento de onda de de Broglie se sua massa for 9,1 vezes 10 a menos 34 quilogramas? E ele se movimentar a 3 vezes 10 a sexta metros por segundo. Embora esse comprimento de onda pareça pequeno, não é menor do que um de raio-x. Parece incrível, mas podemos demonstrar a natureza de onda dos raios-x usando um cristal de sal. Os átomos do cristal se alinham para produzir uma série de fendas, dispostas em duas direções. Os raios-x que passam através do cristal de sal produzem este padrão de interferência. Elétrons poderiam mostrar uma prova de natureza de onda de alguma maneira? A resposta é sim. Partículas de elétrons que passam através de um cristal produzem um padrão de interferência muito similar. Um elétron é uma partícula de matéria, porém tem características de onda, assim como o fóton também tem. Então, existe alguma diferença entre uma partícula de elétron e um fóton de raio-x? Existem diversas diferenças importantes. Uma das mais óbvias é a velocidade. Para ter um comprimento de onda de de Broglie similar ao de um fóton de raio-x, o elétron deve se mover cerca de 3,6 vezes a sexta metros por segundo. Por outro lado, no vácuo, a velocidade de um fóton de raio-x é quase 100 vezes maior. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Outra diferença importante é a sua massa em repouso. O elétron tem uma massa em repouso de 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Quando um fóton é barrado, é aniquilado. A luz é como uma partícula, mas não é uma partícula. Embora de Broglie tenha demonstrado que as partículas e as ondas são relacionadas, quando passamos para a radiação eletromagnética, os modelos continuam sendo só isso: modelos. Sabemos que a luz é como uma partícula e que a luz é como uma onda.